Olá! Novamente nós estamos aqui para tratar um pouco mais da língua portuguesa. Eu sou Rose Sampaio, a sua professora. Trataremos hoje de um assunto muito recorrente em concurso público, o assunto de regência verbal. O que seria esse assunto e por qual razão os concursos públicos gostam tanto de apresentá-lo em suas provas? Pois bem, regência deve ser analisada de acordo com a transitividade verbal que alguns verbos irão apresentar. O que é isso? A transitividade verbal diz respeito justamente à forma como os verbos estão se comportando em um determinado enunciado. A forma como eles pedem ou não uma complementação feita por meio de um objeto direto ou de um objeto indireto. Notem que ao classificarmos, ao denominarmos o termo objeto direto e objeto indireto, já definimos um pouco que essa posição sintática é uma posição referente ao substantivo. É uma função substantiva, ok? A regência verbal, ela diz respeito à forma como o verbo vai se relacionar com este objeto. Se por meio de uma preposição ou sem a preposição. Vejamos o seguinte exemplo. Eu gosto de Maria. Pois bem, o verbo gostar, ele é um verbo que, por si só, não apresenta uma ideia concretizada. Eu vou necessitar nesse momento, no momento desta construção, de um objeto. Quem é que gosta? Eu. E eu gosto de quem? Notem, quem gosta, gosta de alguém ou de algo. Posições aí do substantivo. Quando eu indico que eu gosto de Maria, eu estou indicando que o meu verbo é um verbo transitivo indireto. Porque pediu, porque exigiu uma preposição, ok? Mas não somente os verbos transitivos necessitarão de uma ideia complementar. Alguns verbos intransitivos também têm essa necessidade de uma ideia complementar, de uma ideia adjunta. São justamente os verbos intransitivos que pedem uma circunstância de lugar, uma circunstância de tempo, uma circunstância de companhia. Notem o seguinte, o verbo ir é um verbo intransitivo, mas o seu sentido ele também não está consolidado. Não apresentamos nesse momento aquela classificação de verbos transitivos e verbos intransitivos, aquela que nós conhecemos desde a 7ª série, quando a professora vai nos apresentando alguns elementos de sintaxe. Nos passam que os verbos intransitivos têm sentido completo e os transitivos têm sentido incompleto. Vamos rever um pouquinho essa orientação. Pelo seguinte, se eu digo que eu vou, meu interlocutor ele vai necessitar de uma relação circunstancial. Quem vai a algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. Quem volta, volta de algum lugar. Percebam que a complementação não foi feita por meio de um objeto. Ela foi feita por meio de uma circunstância de lugar. Logo, já não é uma posição do substantivo, é uma posição do advérbio. Alguns verbos intransitivos, ao requererem essa complementação, vão requerer com preposição. Porque o adjunto adverbial, a locução adverbial, ela vem também introduzida por uma locução. Vejamos, se eu digo que eu cheguei da fazenda, quem chega, chega de. Percebam que a preposição exigida foi justamente a preposição de. Quando eu indico eu cheguei à fazenda, eu exigi neste contexto a preposição a. Qual é a diferença fundamental entre escolher a preposição de e escolher a preposição a? As preposições, elas são termos relacionais. Elas vão indicar uma relação entre dois termos que estão, naquele momento, apresentando uma conectividade. É ela justamente que vai conectar. Por isso é chamado de termo relacional. Ao escolher a preposição de em eu chego da fazenda,
Eu cheguei da fazenda e a preposição a em eu cheguei à fazenda, eu mudo os valores semânticos das construções. O que quer dizer valor semântico? Eu mudo o sentido. Cheguei da fazenda é uma ideia de origem e cheguei à fazenda é uma ideia de destino. Nós vimos nesse início justamente a relação de regência. O que é a relação de regência? Esse pedido de alguns termos por outros termos para terem a enunciação concretizada, seja por meio de uma função obrigatória, integrante, como a de objeto direto e objeto indireto, seja por uma função adjunta, acessória, como os adjuntos adverbiais. Se tudo fosse isso, ótimo. Nós aprenderíamos com mais facilidade pelo fato de que, ao analisar a teoria, ao analisar o conceito, conseguiríamos identificar bem determinados verbos. Todos os verbos deveríamos conseguir identificar. No entanto, nós temos uma variação de valores semânticos para determinados verbos. Pois bem, nem todos os verbos possuem apenas um sentido. Quando eles apresentam mais de um sentido, nós temos de tomar cuidado com a regência diferenciada que cada um deles vai apresentar. E aí está o X da questão. Alguns verbos, eles vão apresentar esta variação. E nós, pelo uso mais comum, o uso do cotidiano, acabamos por fazer determinadas transgressões gramaticais. Não esqueçam, no momento da prova, o que eles querem de nós? Eles querem que nós identifiquemos exatamente as normas da língua padrão, da língua culta brasileira, que é o português oficial, que é o português da norma culta brasileira. Ao identificar o nosso cotidiano, as relações que nós temos com o cotidiano, em termos de linguagem, nós apresentamos algumas variações, porque o importante para essa comunicação do dia a dia é justamente comunicar. Quando nós conseguimos comunicar, não nos importamos tanto em identificar algumas regras gramaticais. Pois bem, no momento do concurso, você vai ter de ter em mente que em muitos casos, em muitos verbos, não vai ser justamente aquele uso do dia a dia. Que nós vamos apresentar uma outra abordagem, uma outra referência de sua transitividade verbal. E aí está a problemática. Existe uma lista de verbos e eu sugiro que vocês deem uma olhada nessa lista, tentem apresentar a variação no dia a dia, escolher as construções de acordo com o uso adequado, o uso indicado pela gramática tradicional, pela gramática de norma culta brasileira, porque só assim, colocando essas orientações na nossa prática, é que nós vamos saber internalizar bem. Vejam a lista desses verbos. Hoje nós vamos apresentar somente alguns verbos, alguns desses verbos, aqueles que são mais recorrentes nas provas de concurso público e aqueles com os quais nós apresentamos maior conflito. Vamos ver alguns deles? Vamos ver, de olho na tela. O verbo aspirar. O verbo aspirar apresenta dois valores semânticos. O primeiro, no sentido de cheirar, respirar. Nesse valor, ele é um verbo transitivo direto. O segundo, no valor de pretender, ambicionar, é um verbo transitivo indireto. Nós vamos ter alguns exemplos. Vejam, nós aspiramos o perfume das flores. Nós respiramos o perfume das flores. Nesse momento, nós percebemos claramente que o verbo aspirar é um verbo transitivo direto, porque quem aspira, aspira algo no sentido de respirar. Quando eu indico que o candidato, você, aspira a um cargo melhor vai nos dar a identificação de um verbo transitivo indireto, porque está no sentido de ambicionar. Todos nós aspiramos a cargos melhores. Notem aí que nós vamos identificar um objeto indireto regido por preposição. E a preposição mais adequada para o verbo aspirar é justamente a preposição a, não é outra preposição, é a preposição a, ok? Então vamos tentar colocar em prática. Vamos verificar um outro verbo, este,
que produz em nós uma angústia muito grande, porque nosso dia a dia é um dos que nós mais falhamos. Vejamos. Assistir. O verbo assistir, ele possui duas possibilidades de transitividade. Três possibilidades, perdão. Ele pode ser um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo intransitivo. Quando ele é um verbo transitivo direto e quando ele é um verbo transitivo indireto, existem duas construções que nós nos equivocamos muito em estruturar. A primeira, o verbo assistir no sentido de ver, de acompanhar, de presenciar. Notem que eu não tenho interferência no que eu estou assistindo, eu estou apenas acompanhando, vendo, presenciando. Eu assisti ao jogo de ontem. Notem aí, eu preciso apresentar essa preposição. Mas no dia a dia, nós indicamos, eu assisti o jogo de ontem. Essa construção não é adequada, de acordo com as normas ditadas pela gramática de língua culta brasileira. Nós temos a necessidade de apresentar uma transitividade indireta. Nós confundimos essa construção com uma outra construção, apresentada também com o verbo assistir. O médico assistiu ao paciente. Essa é a construção que nós costumamos fazer. No entanto, não é a construção adequada, porque no sentido de amparar, de acompanhar, esse verbo assistir é um verbo transitivo direto. Então, o adequado seria o médico assistiu o paciente. Notem que nós fazemos uma confusão muito constante entre essas duas construções. Mas não somente essas construções, essas indicações de transitividade são referentes ao verbo assistir. O verbo assistir, ele possui mais duas transitividades. Quais são elas? O verbo assistir no sentido de caber, estar ao lado, pertencer, é um verbo transitivo também indireto. O verbo assistir no sentido de morar é um verbo intransitivo. No entanto, meus caros, esse verbo assistir no sentido de morar é um verbo que nos provoca muitas confusões. E por quê? Quando eu digo eu assisto em Salvador, meu interlocutor, para nós, é lógico, meu interlocutor vai receber essa mensagem de forma meio que fragmentada. Pois bem, essa transitividade do verbo assistir é também aceita. Ele também pode ser um verbo intransitivo que vai apresentar apenas uma relação circunstancial no caso de lugar. Nós vimos aí 4 possibilidades de regência verbal para o verbo assistir. Basta vocês identificarem qual é o momento adequado para utilizar cada uma dessas transitividades. Mas a lista dos verbos está apenas começando. Nós apresentamos somente 2 dos verbos mais recorrentes em concursos públicos. Vamos ver um outro? O verbo atender. O verbo atender, ele é usado também no sentido de deferir. Ele é usado no sentido de deferir e nos demais sentidos ele vai ser um verbo transitivo indireto. No sentido de deferir, ele é um verbo transitivo direto. O governador atendeu a solicitação dos estudantes. Nos demais sentidos, pede aí, rege a preposição a. O verbo atender, ele tem uma ressalva muito grande. Ele pode ser tanto transitivo direto quanto transitivo indireto. Transitivo direto, principalmente se o objeto direto for coisa. Transitivo indireto, quando o objeto direto e indireto for pessoa. Eu tenho que fazer essa identificação de se é coisa ou pessoa para também identificar a transitividade verbal do verbo atender, ok? Na sequência, vamos ver um verbo que é muito mais encarado por nós como um verbo intransitivo, que é o verbo proceder. O verbo proceder, ele possui 2 transitividades. Ele pode ser um verbo intransitivo ou um verbo transitivo indireto. Vamos ver?